Muito bem, dando sequência, observe o quarto exemplo. O professor foi o primeiro a chegar. Começou lendo um belo texto, depois fez um debate com os alunos. Ora, observe que a palavra professor ela não se repete mais no texto. O professor foi o primeiro a chegar. Para não dizer, o professor começou lendo um bom texto. Depois o professor fez um debate com os alunos. Observem que ficaria tão repetitivo, desgastante, cansativo, e simplesmente o autor preferiu o quê? Eliminar, colocar em elipse o elemento professor. Como eu não entrei com um novo sujeito, fica entendido nesta construção que o sujeito do verbo começar, como o sujeito do verbo fazer, são exatamente os sujeitos, o mesmo sujeito do primeiro texto, no caso, professor. Ele poderia dizer, o professor foi o primeiro a chegar. Ele começou lendo um belo texto. Depois, ele fez um debate com os alunos. Mas ele não utilizou esse recurso. Ele simplesmente utilizou a elipse, que é uma outra forma de você evitar a repetição de elementos no texto. Muito bem. Carlos Drummond de Andrade é um dos maiores poetas da literatura brasileira. Drummond escreveu os mais belos versos de nossa literatura. Ora, o que acontece? Eu não botei aí um pronome, eu não deixei em elipse. O que eu fiz foi pegar o nome Carlos Drummond de Andrade e utilizar apenas o quê? Um pedaço dele. Drummond. Carlos, Andrade, Fernando Pessoa, Pessoa, Fernando, Manuel Bandeira, Bandeira, João Cabral de Melo Neto, né, Cabral, Guimarães Rosa, Guimarães, Rosa. É uma forma de você se referir ao autor, já tendo dito o nome todo, quem é, eu agora posso usar um pedaço dele. É um outro recurso que faz a ligação desta segunda frase, Drummond escreveu os mais belos versos, com a frase anterior. Esse mecanismo eu utilizei uma palavra, certo? Similar, quebrada, mas ela que faz esse processo. A repetição, portanto, de parte desse nome. Vejam, então, que o elemento de coesão, ele pode, certo, ligar. O que é sintático? Sintático é estrutural. Sintático-semântica, quer dizer, uma ligação estrutural e de sentido, de maneira harmoniosa entre os elementos da própria oração, que aí nós vamos encontrar principalmente a preposição e a conjunção. As orações do período, que eu utilizo quem? Preposição, conjunção, pronome relativo. Quando não uso um deles, eu uso pontuação. As orações do período, os períodos do parágrafo, que aí eu vou utilizar ponto obrigatoriamente, e os parágrafos do texto, que aí eu utilizo um outro recurso. Eu salto uma linha ou eu dou um recuo de parágrafo. Veja que a língua cria artifícios para fazer essas variações de estrutura. Os elementos dentro de uma mesma oração, preposição, conjunção, um outro pronome. As orações do mesmo período, preposição, conjunção, pronome relativo, pontuação. Os períodos do parágrafo, obrigatoriamente ponto. Ponto final. É ele que diz que eu encerrei um período, obrigatoriamente ponto final. Parágrafos do texto, eu uso o salto de linha ou recuo de parágrafo. São sinais que a gramática nos dá para você entender quando é que eu encerrei uma oração, um período, um parágrafo ou o próprio texto. Essas ideias são articuladas dentro de uma lógica. Essa lógica se chama coerência argumentativa. Se eu não utilizo de maneira correta esta preposição, esta conjunção, este pronome relativo, esta pontuação, o meu texto passa a dizer algo totalmente diferente. Perfeito? É uma alteração neste sentido, neste contexto. Correto?
Então é preciso dominar os elementos, os mecanismos de referenciação, os elementos coesivos para que o meu texto tenha sentido. Quanto mais longo é a oração, quanto mais longo é o período, quanto mais longo é o parágrafo, portanto, quanto mais longo é o texto, mais complexa é a estrutura gramatical. Portanto, exige que eu tenha maior domínio dos mecanismos gramaticais. Ou então, meu texto vai sair um verdadeiro samba do crioulo doido. Como nós vimos na exemplificação no modelo exatamente do vídeo tirado de um grupo chamado Porta dos Fundos, que é um grupo que está na internet, de um humor extremamente refinado. Exatamente para mostrar essa incoerência ao se argumentar sem domínio gramatical. Perfeito? Vamos à tela seguinte. Ora, a articulação gramatical ou a articulação lexical, gramatical são os elementos como pontuação, concordância, regência, crase. Lexicais são as palavras, são os elementos, são os sentidos que eu utilizo com elas. Entre as palavras, as orações, os períodos, os parágrafos, para garantir essa lógica das ideias, das afirmações, das informações, isso é que é a coerência argumentativa. Se eu articulo de maneira correta, se eu tenho palavras, orações, períodos, parágrafos, então meu texto vai ter uma informação, uma afirmação completa, lógica. Se eu não tiver, aí nós teremos uma outra construção sem o menor nexo. Os recursos coesivos, que são exatamente o uso dessas preposições, conjunções, pronomes, de pontuação, elas darão ao texto a progressão do fluxo informacional. Ou seja, o meu texto vai fluir, o meu texto vai ter uma lógica, o meu discurso vai ter sentido se eu utilizo corretamente. Quem aqui não já ouviu a fala do Dr. Drauzio Varela? É extremamente coerente, extremamente lógica. É muito fácil de ser entendida. Por quê? Usa ordem direta, usa frases não muito longas, usa os conectivos, fala pausadamente. Isso faz com que haja uma lógica textual. Perfeito? Então, quanto mais malabarismos gramaticais, quanto mais inversões você faz no seu texto, a maior probabilidade de o seu texto perder o rumo ou, mesmo que não perca, esteja perfeito, mas ele vai dificultar bastante o entendimento. Prejudica uma grande característica de um texto: clareza. Perfeito? Muito bem. Vamos ao outro slide. Veja aí. O texto é uma hierarquia de ideias, ou seja, de informações, de afirmações, dispostas em parágrafos. O que é cada parágrafo? Parágrafo é cada linha de raciocínio que você desenvolve. Dentro desse parágrafo você tem períodos. Dentro do período você tem orações. Dentro da oração você tem palavras. Então eu junto palavras e formo uma oração. Eu junto orações e eu formo um período. Eu junto períodos, formo um parágrafo. Eu junto parágrafos, eu formo o texto. É uma relação matemática. Não sabe matemática, não saberá gramática. Para que haja clareza e lógica, o nome disso é coerência, ou seja, para que eu entenda o que você quer dizer, a língua dispõe de uma série de recursos coesivos. Que é isso? Vários elementos que eu posso utilizar para dar essa lógica. Eles é que estabelecerão a relação entre o que foi dito, anaforismo, ou aquilo que eu ainda vou dizer, o cataforismo. São dois elementos importantíssimos de referenciação. Vejam este outro exemplo. Isto foi uma entrevista que um jornalista da televisão local fez a uma jovem durante uma festa. Ele virou-se para ela e perguntou: fulana, quer dizer que, quando você voltar para a Itália, você estará aqui no próximo ano?
Ora, meu Deus do céu. Eu até hoje não entendi que pergunta é essa. Mas a moça, muito inteligente, responde de pronto. Com certeza. Que é a expressão que não diz nada nunca. Ora, por que é coerente dizer essa frase? O que há de incoerência nesta construção? Quer dizer que, quando você voltar para a Itália, você estará aqui no próximo ano? Ora, eu tenho, quando você voltar para a Itália, uma relação temporal. Isso é uma afirmação temporal, quando você voltar para a Itália. Essa relação temporal, ela diz ou do verbo dizer. Ou seja, eu vou dizer quando eu voltar para a Itália, eu não vou responder a pergunta agora, que não faz sentido. Ou ela diz do verbo estar. Você estará aqui no próximo ano. Ora, quando você voltar para a Itália, você estará aqui no próximo ano. Se voltou para a Itália, você não pode estar aqui. A física não permite que você esteja o quê? Em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, como eu poderia consertar esse texto? Bastaria ter perguntado o seguinte: quer dizer que você estará aqui no próximo ano? Quer dizer, resolveria o problema. Corrigiria a frase. Por que esta frase está errada? Porque eu tenho uma relação temporal que não diz coisa nenhuma. Como eu poderia consertar? A primeira proposta quer dizer que, mesmo voltando para a Itália, você estará aqui no próximo ano? Ou seja, eu entro com uma ideia de oposição, de concessão, mesmo voltando. Aí eu tenho uma ideia, não mais de tempo, e sim de concessão. Agora a minha frase tem nexo. Agora a minha frase diz algo. Quer dizer que, ainda que volte para a Itália, você estará aqui no próximo ano? A mesma coisa. Ainda que também me dá uma ideia de concessão. Ou então, ele poderia dizer, quer dizer que, apesar de voltar para a Itália, você estará aqui no próximo ano? Veja que eu tenho aí 3 maneiras de construir com a mesma ideia, que é exatamente concessão. Eu posso usar o mesmo e o verbo no gerúndio, eu posso usar o ainda que e o verbo volte no imperativo, eu posso usar o apesar de com o verbo voltar no infinitivo. Eu tenho 3 maneiras de construir esta ideia. Todas 3 com ideia de concessão. Veja que não há uma maneira, só há uma maneira correta de se construir. Com ideia de concessão eu tenho 3. Tem mais, eu botei 3 como exemplo. Existem outras, eu botei essas 3 mexendo o mínimo no texto. Mas eu botei 3. Eu tenho mais 3 vezes 3 para construir e mostrar que eu posso dizer essa mesma ideia de outra maneira de construir, outro jogo de palavras, dizendo a mesma ideia. E agora sim, a coerência argumentativa. Por quê? Porque o elemento coesivo, o outro estava incoerente, por quê? Porque o quando é a ideia de tempo. E não cabe uma ideia de tempo nessa construção. No momento que eu entro com o mesmo, ainda que o apesar de, aí eu passo a ter lógica. Então foi o uso do conectivo que deu ao meu texto a lógica que eu precisava. Agora o meu texto faz sentido. Meu texto é coerente, porque eu utilizei o conectivo correto. Ok? Veja uma outra possibilidade. Se o autor tivesse dito, se o repórter tivesse dito, quer dizer que, se voltar para a Itália, você estará aqui no próximo ano? O se voltar para a Itália se refere ao verbo estar. Você estará aqui se voltar para a Itália. Ou seja, eu criei uma ideia hipotética. Eu criei uma ideia condicional. Agora o meu texto faz sentido. Ideia temporal não dá, mas uma ideia condicional dá. Lógico que esta é diferente da anterior concessiva, mas também tem sua lógica. Veja que eu não sou obrigado a usar um só tipo de conectivo. Há vários conectivos, às vezes com o mesmo sentido, às vezes com sentido diferente. Uns que têm lógica, outros que não têm. Depende do que você pretende dizer.
Ok? Quer dizer que, caso volte para a Itália, você estará aqui no próximo ano? Caso. Não usei mais o se, eu usei o caso. Mas observe que ao usar o se, eu uso o verbo no se voltar, no futuro do subjuntivo. Caso volte, no presente do subjuntivo. Então eu estou trabalhando com o conectivo e o tempo verbal. Eu estou mexendo com esses elementos para dar a lógica. Mas eu ainda poderia construir de outra forma. Terceira maneira. Quer dizer que, voltando para a Itália, você estará aqui no próximo ano voltando. Eu utilizo o quê? Um gerúndio. Esse gerúndio, que não precisa, que dispensa conectivo, ele por si só já dá ideia condicional. Veja que são 3 outras formas de dizer a mesma ideia, que é a ideia condicional, a ideia hipotética. Depende do que você quer dizer. Concessão ou hipótese? Concessão, eu tenho várias maneiras. Hipótese, várias maneiras. Temporal, não cabe. Nesta construção, a temporal não consegue dizer. Então, eu tenho aí, rapidamente, 6 maneiras de dizer essa ideia. 6. Poderia ter mais 6 vezes 6. Depende do que você pretende dizer. Não dá para encaixar o quanto. Isso é aplicar corretamente o conectivo, no caso, a conjunção, e dar uma ideia semanticamente o que o meu texto diz. Essa é a informação. Ok? Então, na parte de mecanismo de coesão, esta introdução. Depois vamos conhecer os pronomes, que é o nosso próximo encontro, e aí falaremos de alguns desses primeiros elementos. Ok? Foi muito bom. Estaremos juntos no próximo encontro. Até lá, até o próximo. Abraço.